para ganhar a alma desse desgraçado. Resumo da obra. Esse menino doido, numa semana ele gastou 80 mil reais em cocaína, não tinha mais como pegar dinheiro, como pedir para o pai, entrou numa paranoia de abstinência. Resumo, acabou assaltando um motorista de táxi, fez o sujeito descer, ele ia com o carro do motorista, que ele não podia, o carro dele era uma Audi TT conversível, carro de 700 mil reais. Ele não podia ir na favela buscar cocaína, ele precisava do táxi. E o táxi não quis entrar. Então ele assaltou o motorista para pegar o carro e ir lá buscar a droga. Se arrependeu, volta para casa, um apartamento ali no bairro do Portal do Morumbi, apartamento de mais de 2 milhões de reais, que ele mora sozinho. Parou o carro na porta. Trancou o carro para ir tomar banho. Aí ele falou, não, mas assim ninguém vai ver o carro. Voltou, abriu o carro novamente, ligou o pisca-alerta, trancou o carro e jogou a chave de baixo. Quando ele está fazendo esse movimento, vira a viatura. Já com o caráter geral do táxi. Olhou, parou, amigo, vem cá. Mas olhou para o sujeito, ele não tinha aquele biotipo do ladrão. Né? Sujo, mal vestido, normalmente não é loiro, nem tem olho azul. E o guarda, pô, cara, que negócio é esse? Ele falou, que eu encontrei esse carro aqui, com a chave, então... E o guarda, os dois policiais ficaram, mas será que... Pô, que negócio estranho, ele não... Infelizmente, só Deus vê o nosso coração, o homem vê o exterior. Então, aquele menino bonito, passava pela cabeça dele que podia ser um ladrão. Mas o polícia, eu vou te contar, eles dão o bote errado, mas é difícil errar. Eles têm um faro que é... Ficou olhando, falou, não, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Ligou, chamou no rádio, chamou a delegacia. A vítima está aí? Tá, traz ele para cá. Aí veio uma viatura, parou um pouquinho, assim, uns 10, 15 metros, ele vai até a viatura, falou... O outro policial, marotamente, foi conversando, porque ele podia se negar a fazer um reconhecimento, conversando e virando, botou o cara de frente para outra viatura que estava lá, com o farol aceso, ele de fora não via, mas quem estava dentro da viatura via. E perguntaram, você reconhece aquele cara? É o assaltante. Grampo. Algemou, levou embora, CDP 2 de Osasco, onde o doutor Oscar Sarabasso Júnior impera soberano como o chefe da FUNAP. Estava preso lá há uns 60 dias quando a família me procurou. E aí eu vou tomar conhecimento do caso. Na hora, é como eu digo, nós advogados criminalistas, nós somos como um médico de plantão de pronto-socorro. Chega aquele cara todo arrebentado, cheio de sangue, rasgado, como a minha prima está acostumada a receber no municipal do Tatuapé. E olha, e fala, olha, o problema dele está aqui. Eu não sei mexer com isso, mas o problema está aqui. Chama o especialista. Ou seja, o diagnóstico tem que ser preciso. Se você errou o diagnóstico, acabou. E tenha humildade. Acertei o diagnóstico, não é minha especialidade. Nunca fiz um júri na vida, mas preciso ganhar. Chama o Mauro Nassif. Maron, vamos fazer junto. Racha aqui com o Mauro os honorários, bonitinho, porque ir para a aventura, você está aventurando não a tua vida, a do outro. Olhei aquilo e detectei o seguinte, nós não estamos falando de um assaltante que cheira cocaína. Nós estamos falando de um cocainômano que assaltou. É diferente. Para a justiça, você acha que alguém enxerga assim? Não. Era um processo, mais um na vala comum, impetrei o modo de habeas corpus. Ele já fazendo tratamento, a família já tinha contratado um psiquiatra que estava indo no presídio com autorização do diretor para fazer o tratamento, feito com crise de abstinência. E ninguém percebia isso. Fizemos uma pesquisa, mas pega aí os últimos 100 habeas corpus de assalto nessa Câmara Criminal. 101 negados. Falei, lá vamos nós. E aí tem coisas que você não consegue entender. Eu, com 36 anos de advocacia criminal, acho que conheço pelo menos o beabá da coisa. Posso não conhecer os ypsilones, mas o beabá a gente sabe fazer. O feijão com arroz sai gostoso. E olhei aquilo, e olhando aquilo, e não via saída alternativa. Tudo, fui assistir umas sessões de julgamento, tudo negando. Você pode me chamar de maluco. E eu sou.
Eu fui num culto. Eu escrevi um livro sobre isso. Fui num culto. Sentei lá no culto antes de começar e comecei a orar. E falei, Senhor, me dá uma luz. Eu preciso salvar esse menino. Porque nós estamos perdendo um cidadão para esse sistema prisional corrupto, vagabundo, que não serve para nada. Eu preciso de uma luz nesse negócio. Muito bem. Começou o culto, o pastor pregou o cego de Jericó e eu senti assim, esta é a palavra. Eu falei, mas o cego de Jericó, o que tem a ver cego de Jericó com tráfico de entorpecente, assalto? Passou. Isso foi numa quarta ou quinta-feira. Na outra semana eu fui num outro culto, numa outra casa de um outro amigo, um outro pastor. E eu falei, meu Deus, semana que vem, essa hora que eu estou no tribunal, o que eu vou falar? Pastor começa o culto, qual é a palavra? O cego de Jericó. E aí eu sinto aquela coisa. Você não queria confirmação? Essa é a palavra. Dia do julgamento. Senta-se Calil, e eles brigando comigo. Depois você se converteu, parece maluco, só fala de Deus. Eita, já viram, tá ficando louco, hein? Tá ficando louco. De repente não vai gostar nem mais de mulher. Essa visão distorcida que os caras têm, mas tudo bem. Aí fomos pro tribunal. Sentamos lá. Nós éramos acho que o 7º ou 8º da pauta. Os que nos precederam, tudo assalto. Parece que eles escolhem aquele dia, né? Hoje é tudo assalto. Porrada em todo mundo. Habeas corpus foram denegados. Eu lembro bem que um antes do meu, o promotor apelou para aumentar a pena, a defesa apelou para absolver. Precisa dizer qual foi o resultado? De 5-4 para 7-9. E falei, meu Deus, aí. Próximo da pauta, eu convido o advogado do Mário da Filha a assumir a tribuna. Aquela boa vontade. Falei, puta, mais um para falar de assaltante aqui. Subi, sentei. Fez o relatório com a palavra. E eu comecei dentro daquele ritual que tem que ser, né? Excelentíssimo senhor presidente, desembargador dessa colê da Câmara, senhores desembargadores componentes da Igreja Turma Julgadora, senhor procurador de justiça, oficiante nesta sessão, senhores desembargadores, blá, 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 e exatamente aquele quadro que eu descrevi. O Guilherme Streng, que era o presidente, caçando mosca, o Dirrício Barbosa, e o Antônio Mansur, que era o segundo e terceiro juiz. Mas assim, as gargalhadas entre os dois. O pessoal circulando na sala com o processo para cá, processo para lá, o guardinha na porta. Aí eu olhei para o crucifixo e foi aquela coisa assim de meio segundo. Falei, chefe, você mandou falar, eu vou falar. Agora, se eu for em cana, você me tira, porque isso aqui vai dar uma confusão. Jesus! Aí deu um tapa na mesa. Senhor desembargador, esse processo me faz lembrar o caso de Bartimeu, filho de Timeu. O cara tá tão distraído que ele pegou o processo, sabe, assim, na hora... Falou, porra, será que eu tô jogando o processo errado? Lembra daquele caso nosso lá com o que tá xarope, como é que ele chama, que aposentou agora? Ribeiro dos Santos. Acabou de fazer a sustentação oral, voltou para ele fazer o voto e perguntou assim, qual caso nós estamos julgando mesmo? Você imagina como é que funciona a coisa. E o desembargador olhou, que negócio. E aí comecei a contar para eles a história de Timeu, filho de Bartimeu, cego de Jericó. E as palavras foram brotando, inexplicavelmente. Então, explicando que Bartimeu era um cego e morava às portas de Jericó, estendia um manto preto no chão, as pessoas passavam, jogavam a moeda, e que um dia ele estava lá esmolando e começou a ouvir um barulho. Falei, mas senhor desembargador, isso aqui é um barulho? Um Corinthians e Palmeiras terminando no Morumbi, depois de 0-0. Os caras se pegam. É este barulho que ele estava ouvindo. Não era um zum, não. Era um tumulto. Os caras, os dois policiais da porta entraram. Falaram, vai mandar prender, eu tenho que estar aqui. Teve um oficial, que agora ficou meu amigo, oficial circulante de sala, viu aquele que com uma capinha preta pequenininha aqui, já viram isso? Ele com uma pilha desse tamanho, ele encostou na parede assim, a boca dele batia na pilha. Ele falou, o doutor Mário ficou louco. Eu falei, e aí, Bartimeu pergunta para um sujeito, vem cá, que barulho é esse? Que barulho é esse?
E ele fala, é Jesus de Nazaré que vem vindo ali. Nesse momento, senhores desembargadores, sabe o que ele fez? Ele começou, e comecei eu a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu olhei assim, meio de banho, o Calil, o Edson, como ele estava fazendo agora. O Calil ia afundando. Eu não conheço esse cara. Sócio de quem? Você está louco? E aí olhei para o promotor provocando mesmo. Falei, e como sempre acontece, olhei assim para o procurador de sala, sempre vem um para dizer que não é nada disso, que está tudo errado. Queria falar depois de mim. Falei, mas Cristo ouviu o clamor de Timeu. E fala para alguém, traz esse homem aqui. Pegaram o Bartimeu e levaram até Cristo. E Cristo perguntou para ele, homem, que queres que eu te faça? Ele podia falar, olha, eu quero ser rico, bonito, enxergar, ter o dinheiro. Ele podia falar o que ele quisesse. Falei, é como este réu de hoje. E ele pede, eu quero ser salvo, eu quero enxergar. É o que este réu está gritando hoje para os senhores. Ele não é um assaltante cocainômano. Ele é um cocainômano que assaltou. O currículo dele está aqui, os senhores devem ter lido, com certeza. O desembargador procurando, olha aqui, olha o currículo desse homem. GV, Harvard. E nós estamos perdendo esse homem para quem? Para o PCC. Estamos perdendo para o diabo. O diabo está levando. Hoje os senhores representam esse Cristo. Sabe o que Cristo falou para ele? Eu quero ser. Nesse instante, Bartimeu volta a enxergar, larga tudo e segue Cristo. Esse homem está hoje aqui gritando para os senhores, eu quero ser salvo. Eu não quero ir embora para casa, botar a fotografia dos carros, o apartamento. Eu não quero ir para casa para andar de carro, para ir na piscina. Não, eu quero ir para uma clínica. Está aqui a guia de internação. A hora que esse daqui vai ser internado nessa clínica com esses professores aqui. 2 médicos, psiquiatras, de primeiríssima linha, professores titulares da USP. Então é isso que eu quero. Que os senhores hoje, como o Cristo deles, desse homem, desse menino, os senhores digam a ele, eu quero ser salvo. E sentei. Não fui preso, já estou no lucro. Já estou no lucro. O procurador, então, começou a falar. Os 3 se reuniram. A ponto de, quando ele terminou de falar, o presidente tem que falar para... Olha, o Ministério Público já terminou. Virou de Rício Barbosa para mim, que era o relator, com um calhamaço assim de papel na mão. Falou, doutor Mário, eu estou negando a ordem. Inclusive já assinei o meu voto. Mas a sua sustentação oral sensibilizou a turma. E eu estou retirando o processo de pauta e voltaremos na próxima semana para dar continuidade ao julgamento. Aí eu olhei para esses dois. E aí, agora faz agora, fez, se enfia debaixo da mesa. Pelo menos brecamos o negócio. Voltamos na outra semana. Resultado... 3-0, conceder a ordem e botar o cheiro na rua. Se eu tivesse me guiado pelos meus 30 e tantos anos de profissão, por todos os livros técnicos que eu já li, por todos os livros não técnicos que eu já li, botasse lá toda a minha experiência como advogado, sabe o que ia acontecer? Por votação, vou declarar então o resultado, doutor. Por 3-0, a turma está denegando a ordem. O próximo da pauta. Nem sempre você pode vencer com a força do teu braço. Nem sempre. É no teu coração que tem que estar a força, no teu espírito. Saber que tem alguém acima de você que comanda tudo na tua vida. Para ele não tem o impossível. Ele, aliás, ele é o especialista nas coisas impossíveis. Esse menino foi embora. A pena que nós queríamos foi dada, ele foi condenado a uma pena de 4 anos, convertido em 2 anos de tratamento ambulatorial, voltou à vida normal e está resolvido o problema.